Eu já gravei um vídeo aqui na Conversa de Gibi sobre a história de quando o Wolverine conseguiu seu adamantium no esqueleto e em suas garras. E agora a história quase que se repete nesse gibi aqui, ó, que eu trouxe lá da Feira da Marreta. Wolverine mais uma vez no tanque de adamantium, onde estão tentando recolocar o adamantium em seu corpo que havia sido retirado pelo Magneto. E tudo isso para quê? Querem colocar novamente o adamantium para que ele se torne um dos cavaleiros do Apocalipse que estão tentando ressuscitar. Que lerei, hein? Então, vem comigo que eu te conto toda essa maçaroca depois da vinheta. Ô pessoal, amantes da nona arte, tudo bem com vocês? Marcos aqui mais uma vez para mais uma conversa de gibi no nosso canal HQ Pixel. E hoje, como eu disse para vocês, vamos falar sobre Wolverine, que é o meu herói favorito da Marvel. Mas antes eu já quero te pedir para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, já deixa seu like aí no vídeo, que é para ele chegar mais longe, porque é a forma mais simples que você tem para apoiar o conteúdo aqui do canal, beleza? E ó, passa também nas redes sociais hqpixel.art, Facebook e Instagram. Dá uma ida lá no nosso blog hqpixel.art para ver o conteúdo de texto legal que eu tô deixando e tem muita produção bacana lá. E já se inscreve por lá também, beleza? Então, pessoal, ó, feito aí os pedidos para vocês acompanharem a nossa comunidade, bora ver esse gibizão do Wolverine, ou melhor, formatinho do Wolverine. Muito bem, pessoal, então cá está o nosso gibi, o nosso formatinho, como eu já havia dito para vocês. Esse gibi é um dos que eu comprei lá na Feira da Marreta, aqui em Goiânia, tá? Ou melhor, lá em Goiânia, porque hoje eu tô na Goiabeira. Eu ia passando por lá, encontrei alguns gibis, inclusive tem um vídeo onde eu falo sobre isso aí, dá uma conferida nos vídeos anteriores. Pessoal, esse gibi aqui é o número 76, tá? O Wolverine, como eu já disse antes, é o meu herói favorito da Marvel, tá? Apesar de não estar lendo muito super-heróis ultimamente, tá? Eu leio outras coisas. Os heróis acabaram ficando em um tempo remoto para mim, mas vez ou outra eu acabo lendo. Então eu quero dizer para vocês que eu não sei como está a história atual do Wolverine, tá? Na Marvel. Podem ver que é um gibi já bem gasto, tá? Com sinais já do tempo aí, ó. Número 76, esse gibi saiu no final dos anos 90, em 1998, para ser mais exato, tá? Em determinado momento, o Wolverine, com seu fator de cura, adquiriu o adamantium, que tá em uma conversa de gibi anterior a essa, tá? Gravei aí, vocês dão uma olhada aí, chama Arma X o nome do vídeo. E aqui, pessoal, o que acontece? O Wolverine está novamente no tanque de adamantium. Há um tempo atrás, o Magneto arrancou o adamantium do corpo do Wolverine, tá? Então ele ficou apenas com seu esqueleto ósseo, tá? Mas o seu fator de cura acabou fazendo com que ele se tornasse um mutante forte, como ele sempre foi. E aqui a gente já começa com o Wolverine agonizando, tá? No tanque de adamantium. E aí tem um mutante sinistro aqui, tentando colocar o adamantium novamente no Wolverine, tá? E aí a gente observa que tem mais dois mutantes aliados observando tudo isso aí, tá? E aqui nós temos alguns outros mutantes sinistros aqui. O que eu entendi, pessoal? Eles estão tentando colocar novamente o adamantium no Wolverine, inclusive no cérebro dele, para que ele se torne um dos cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse, para mim, na Marvel, é um dos vilões mais tops, tá? É um dos que eu mais gosto na Marvel, dos vilões, para mim, é o Apocalipse. Infelizmente, no filme, ele não foi bem retratado, então aqui nós temos alguns sarcófagos, tá? Isso aqui são pilhas de sarcófagos, onde tem seres vivos mantidos ali, para drenar deles a energia vital para ressuscitar o Apocalipse que está dentro desse sarcófago maior aqui, ó. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma ressalva rapidão aqui, ó. O que nós temos nesse gibi? Nesse gibi, nós temos duas histórias. A primeira história é a do Wolverine e a segunda é do Quarteto Fantástico, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem essa chamada aqui, ó, Destino e Richards, tá? Richards é o Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico, que teria morrido. Eu não acompanhei as histórias, olha o tanto que é estranho.
Por que eu deixei de consumir gibi de super-heróis da Marvel e da DC? Justamente por causa disso. As histórias não... Assim, era difícil. Para você acompanhar uma única história, você tinha que comprar várias histórias, vários gibis, tá? Não adiantava eu querer acompanhar, por exemplo, num gibi do Quarteto Fantástico, a história que tá aqui, que ela tá acontecendo no gibi do Wolverine. Então, essas sagas intermináveis, aqui na minha cidade, nunca chegavam à saga completa, então isso foi me desanimando. E aqui nesse gibi do Wolverine nós temos uma história que a gente vai ver mais pra frente, porque aqui tá falando que eles estarão de volta no próximo número, que eu não tenho, tá? Depois eu tenho outros números que são uma sequência, são 4 ou 5, se eu não me engano, depois a gente vê o que acontece pra lá. Mas por enquanto são esses aqui. Então eles estão ali desesperadamente tentando colocar o Adamantium no Wolverine, e o Wolverine está resistindo. Teoricamente, ele deveria estar inconsciente, mas não tá. Ele está resistindo conscientemente, tá? Então aqui nós temos os comandos, aí fala que não vai funcionar. Essa aqui é a mulher que está controlando ali o equipamento. Aqui nós estamos vendo que ela está monitorando tudo. E esse doidão aqui, pelo que eu entendi, ele é filho do Cable, tá? O Cable é um mutante que veio do futuro. Esse cara, se não me engano, ele veio do futuro também, por ser filho do Cable, e tá confrontando o Wolverine aqui. E tudo isso para conseguir colocar de volta esse Adamantium no Wolverine. Esse cara aqui é um X-Men chamado Míssil. Ele é mais contemporâneo nosso, então ele tá tentando resgatar o Wolverine, tá? E em determinado momento ele se dispara, tá? Ele sai quebrando tudo e acontece uma grande explosão, como a gente está vendo aqui, e o Wolverine consegue expelir todo o Adamantium que estava sendo colocado em seu corpo, e com isso ele acaba derrubando um mutante que estava ali por perto. Então o Adamantium saiu em forma de adagas, tá? Adagas ou lanças, alguma coisa assim, e acabou fulminando o outro ali. Mas o Wolverine saiu consciente disso e acabou eliminando todos esses vilões aqui. E o Míssil, que estava bem cambaleado mesmo assim, ele estava bem ruim, propaganda do Instituto Universal Brasileiro, tá? Então ele acaba conversando com o Wolverine e fala pro Wolverine, né, que ele tentou salvar ele ali e tudo, mas o Wolverine sai consciente, acaba eliminando os outros mutantes que ali estavam, inclusive o cara que estava tentando colocar o Adamantium nele, tá? E depois o Wolverine fala pro Míssil pedir desculpa pro Cable por ter feito o que fez com o seu filho, que tá aqui todo destroçado e todo destruído no chão. Mas o Míssil, ele queria destruir o sarcófago do Apocalipse, mas para surpresa dele, quando ele abre o sarcófago estava vazio. Então o Apocalipse já havia sido ressuscitado e já tinha ido embora, e ele não sabe lá para onde foi. E aí a gente tem aqui o finalzinho para fechar essa história, e eu já imagino que começando outra, um cara chamado Stick e a Elektra. E que história que eu acho que vem depois disso aqui? O Demolidor, porque o Stick é o mestre é um cara assim, foi como se fosse um mestre do Demolidor, e a Elektra, como a gente já sabe, esteve com ele bastante por aí. E a outra história é a do Quarteto Fantástico, que não é mais o Quarteto Fantástico. Do Quarteto Fantástico sobrou o Tocha, a Mulher Invisível e o Coisa. Pessoal, história do Quarteto Fantástico para mim. O Coisa é o motivo por eu ler isso aqui, cara, que eu gosto demais. Ele é muito engraçado, ele é muito debochado, ele zoa com todo mundo, tá? Ele pega no pé de todo mundo, então ele é muito, muito massa. E aí, tem esses vigias, tá? Eles ficam observando o universo, e um deles está ali perecendo, quase morrendo, e ali está todos os heróis lá, ó, muito pequenininhos, eles são enormes. E aí a gente vai entender que alguns seres celestiais estão tentando eliminar esses vigias, tá? E aí os heróis da Terra, né, da Marvel, entram ali para decidir esse confronto, tá? Então a gente tem aqui esse cara que é filho da Moça Invisível, que eu já esqueci o nome dele, o discípulo do Destino, tá? O Destino teria morrido, tá? Aqui ele também, ó, novamente. E aí a gente vê um impasse, eles entram dentro, olha, só vê os pés do cara aqui, ó, do Eterno aqui,
e eles acabam entrando dentro dele, tá? E vão tentar destruir ele de dentro para fora. Aqui nós temos um que seria um vigia meio que do mal, tá? Que está tentando transformar a Via Láctea no parquinho de diversões dele. E o Coisa, ele pega firme com esse cara aqui. Esse cara consegue teleportar alguns vilões da Terra para o combate aqui. Interessante que o Coisa aqui, ele tem uma cor vermelha no rosto aqui, ó, que eu não consegui entender. Tá, eu não sei a origem disso, não sei porque ele é desse jeito, mas é isso aí. Inclusive, se vocês souberem, conhecerem essa história aí, não sei quem está assistindo os vídeos aí, talvez já conheçam essas histórias, podem deixar aí nos comentários e dar os spoilers para mim, porque eu não sei, eu não conheço, tá? O que eu estou fazendo? Simplesmente lendo um gibi que chegou na minha mão. Eu não conheço o que aconteceu antes e provavelmente não vou saber o que vai acontecer depois. E não me importo com isso, o gibi é legal, acabei lendo. A primeira história foi muito rápida, tá? E essa aqui já demora um pouco, porque é um pouco mais complexa, tem muito mais personagens, muito mais diálogos. Aqui nós temos um time entrando dentro desse ser gigante ali, tá? Eles conseguem entrar por aqui e conseguem depois destruí-lo de dentro para fora, que é o que a gente vai ver mais adiante. E aí, pessoal, olha só quem aparece aqui, o Namor, tá? E a sua equipe de Atlantes. Então, esse cara, o Vigia, ele conseguiu trazer alguns vilões, tá? Em determinado momento aqui aparece o Homem-Areia e trava uma verdadeira guerra aqui, tá? No cosmo, tá? Aqui, ó, aparece o Destino novamente, mas esse Destino aqui não é aquele Destino que a gente conhecia, tá? Que a gente conhece, tanto que ele não reconhece o discípulo, tá? O Destino vai aparecer numa outra história, como eu já disse, e aí nós temos a Mulher Invisível juntamente com o que seria a essência desses Eternos, como se tivesse incorporado em uma Mulher Invisível duplicada, tá? E as duas conversam ali, e ela entende o que está acontecendo e acaba destruindo. E depois o Vigia Gigante, que é o Uno, acaba morrendo, tá? E o Sentinela Gigante aqui, ó, que não é Sentinela, que eu já esqueci o nome dele, acaba sendo destruído também, e eles acabam voltando para a Terra. Aqui nós temos o Homem-Formiga. O Quarteto Fantástico, teoricamente aqui nessa fase, o Homem-Formiga teria sido o quarto elemento, tá, do Quarteto Fantástico. Porque o Senhor Destino teoricamente teria morrido, mas depois ele acaba declinando e resolve não fazer parte, tá? E aqui está o momento em que o Vigia, que se uniu com o Quarteto Fantástico e com os Heróis da Terra para intervir no destino do universo, foi punido por isso, porque eles não poderiam fazer isso, tá? Ele deixa de ser um Vigia, mas ainda consegue salvar os Heróis da Terra e mandá-los de volta para uma estação espacial que estaria lá na Lua, e a gente vai ver o final da história, tá? Então foi assim, uma história rapidinha, como eu disse aqui, ó, o Coisa, ele tem uma parte, ele é todo amarelo, mas tem uma parte do rosto dele aqui que é vermelho, eu não sei porquê. Tá? Depois, se eu descobrir isso, eu deixo lá nas redes sociais. E a gente finaliza o gibi, tá, pessoal? Então tá aqui, Wolverine número 76, ano de 1998. Fiz uma leitura rapidinha desse gibi, numa sentada eu li todo ele. E tem mais Wolverine para eu trazer na conversa de gibi, que são os outros volumes que eu vou ler ainda, que eu não li, tá? Os outros a gente vai ter uma sequência de histórias. Talvez eu pegue a história do Wolverine, eu faço uma única conversa de gibi para a história, pegando todos os volumes, e depois para as outras histórias que eventualmente possam ter por ali. Beleza, pessoal? Então é isso. E aí, gostaram então da minha breve conversa de gibi sobre o meu gibizinho formatinho do Wolverine? A gente não acha mais esses formatinhos, tá? Então é muito difícil encontrar somente em sebos ou alguém que está vendendo a coleção, e às vezes a gente vai pagar muito caro. Esse aqui eu paguei baratinho por ele, tá? O cara tava, se eu não comprasse, ele ia acabar estragando por ali, ou alguém ia jogar fora, alguém ia pisar, não sei. Mas eu comprei baratinho, acho que não foi nem R$3 cada volume, e acabei comprando e trazendo, e é material para o nosso canal, né, pessoal? Então, ó, vou ficando por aqui.
Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, dá essa força aí pro canal, deixa seu like, compartilhe o conteúdo com quem você conhece, tá? Dá uma ida lá no nosso site hqpixel.art para ver o conteúdo de texto e autoral que eu tô deixando por lá. Tô voltando a desenhar, inclusive lá eu falo sobre essa minha dificuldade em produzir o meu conteúdo autoral de desenho. Mas é assim, passo a passo a gente vai seguindo, tá? Vai lá nas redes sociais, hqpixel.art, Facebook e Instagram, tem outras também, vou deixar todos os links aí para vocês, beleza? Pessoal, me diz aí o que vocês acharam, complementam o meu conteúdo aí, se vocês já conheciam essa história, deixa mais informações que eu vou achar bacana, ouvir o feedback de vocês e os spoilers, caso vocês tenham, beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima conversa de gibi. Fui!